Boa tarde novamente, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Isso, agora a gente pode dar início tranquilamente. Acho que entrou quase todo mundo, tem 38, que é a média que está tendo. E aí a gente já pode continuar. Antes da gente começar, tem alguém que quer falar já alguma coisa? Falar sobre a semana, como foi? Falar sobre o encontro passado? Pode ficar à vontade. Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Pode falar, fica à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de falar sobre o encontro passado e todos os textos que a gente vai lendo durante esses encontros, ele traz vamos dizer assim, um ingrediente especial ao professor, à professora de educação infantil. Então, eu vou ler o que anotei da semana passada, onde fala ali do cientista. Então, ele diz assim: vocês pensam que um cientista é uma pessoa muito séria, mas isso não é verdade. Os cientistas são crianças grandes que gostam de brincar, e seus laboratórios são as suas brinquedotecas. Então, eu trago essa fala hoje que, no lugar do cientista, a gente colocaria a professora ou professor de educação infantil. Eles são crianças grandes, porque eu posso ser professora e ter as melhores estratégias, a melhor didática, meu melhor plano de aula, ter a minha faculdade, as minhas pós-graduações, mas se eu na educação infantil não tiver esse ingrediente específico da educação, que é esse ser criança que nós precisamos ser, para a gente ter a sensibilidade no olhar, a sensibilidade para a escuta da criança, se eu não for essa criança grande, muitas coisas no meio desse caminho vão se perder. E daí eu trago também aquela fala, aquela formação de estranhamento, para essa sensibilidade, esse ser criança que nós precisamos ter. Claro que com o tempo a gente vai tendo algumas, vamos dizer assim, podas, a gente vai se decepcionando com algumas coisas ao longo do caminho, mas esse ser criança que nós precisamos estar sempre ali resgatando e refletindo para que a nossa prática realmente surta o efeito. Muito bem. Você falou muito bem, né? Poderíamos mudar, né, que os cientistas são crianças grandes, poderíamos colocar que os educadores são crianças grandes. Ou os educadores deveriam ser crianças grandes, né? Muitos são. E isso é muito importante, porque como que você vai brincar se você não tem essa disponibilidade, né? E você falou muito bem, a gente vai crescendo, vai envelhecendo, e vamos esquecendo essa criança que a gente tem. E deveríamos alimentá-la, né? Ter o infantil, nosso infantil ainda, vamos colocar assim, bem aflorado, principalmente se trabalhamos com crianças que precisam muito do nosso contato corporal, né? Porque as crianças bem pequenininhas, né? Os bebês e as crianças bem pequenas e as crianças pequenas, elas precisam, e até os maiores precisam desse contato. Sabe que eu fiz uma fala, antes da pandemia, sobre o autismo, eu fui convidado, né, para falar ali na Câmara, e aí eu falei sobre isso, sobre essa disponibilidade do adulto, porque às vezes a gente não tem, né, e às vezes a gente negou isso aos nossos filhos, e pensar na criança como criança que precisa exatamente desse contato, desse colo. E aí, depois que terminou, uma senhora veio para mim, e já de bastante idade, acho que 70 anos, quase, e ela falou assim:
Olha, o que você falou é muito verdade, porque eu nunca tive a oportunidade de fazer isso com a minha filha, por tudo as correrias que a gente teve, tinha que trabalhar, ajudar o marido e tudo mais, e eu nunca consegui. E ela me cobra até hoje. E veja, a filha dela já tinha 36 anos, ela falou para mais. E ela me cobra que eu nunca peguei, ela nunca deitou no meu colo, que ela nunca ficou comigo, eu nunca tive ela nos braços, a gente nunca teve um momento que fosse só as duas, né, com esse acolhimento, com esse calor, assim. E ela falou, mas é uma pena que o tempo passou, né, e agora, eu falei, agora você pode fazer isso ainda, né, você pode convidar ela para ir num parque, se ela reclama que você nunca levou ela, né, só as duas, e sentar lá e ficar, né, com ela no teu colo, por que não? E parece que a gente envelhece, se a gente perdeu essa oportunidade na infância, parece que não tem como reaver mais. E tem como reaver. Mas a gente tem que desculpabilizar o nosso corpo de muita coisa, né? É como se não fosse possível. A gente vai lá no Parque Cambuí, hoje menos, mas ainda tem bastante. Você vê lá que os adolescentes, eles vão lá em 2 ou 3 e ficam deitados na grama e jogando bola, né? E às vezes a gente até vai com o neto ou com o filho, mas a gente fica naquele estado de vigília, né? A gente só fica olhando, a gente pouco interage, a gente vai com a roupa já quase não adequada para um lugar assim, então a gente não se diverte o suficiente com eles, porque a gente veste uma armadura já para evitar de se envolver dessa forma. Por que não rolar numa grama ainda hoje, né? Mesmo depois de adulto? Porque o outro vai falar de mim, mas o que eu devo a esse outro, né? Eu não devo nada, eu devo só a mim, porque eu que tenho que me suportar diariamente, né, com os meus perrengues, com os meus fantasmas. Então é eu que tenho que me livrar deles também. Então a gente tem que pensar um pouco assim e criar essa consciência, né, enquanto gestores, né, Patrícia, criar essa consciência junto com os nossos educadores, que eles podem, é um espaço de segurança, às vezes, dentro do CMEI, né? Dentro do CMEI é um espaço onde a gente pode ter um ambiente de segurança quando um com o outro educador que está junto, no auxiliar que está do lado, o auxiliar confia na regente, no sentido que ali eles podem se permitir mais e aí sim transformar aquela brincadeira da criança na sua brincadeira também. E por que não se deliciar com aquilo, né? Às vezes, muitos professores nunca tacaram a mão na tinta para valer. E às vezes a gente repassa isso para Anderson, ficou mudo o microfone? Aonde que parou? Voltou? Não. Voltou? Voltou. Acho que foi o meu. Ainda bem que vocês me avisaram. Às vezes a gente precisa mergulhar mais fundo nas coisas que a gente acredita. E eu acredito assim, e nós vamos ter logo um retorno, nós temos que criar esse espírito com todas as educadoras, com todos os educadores, eu coloco educadores porque envolve as regentes, envolve as corregentes, envolve as auxiliares, a quem faz o pessoal da limpeza, as cozinheiras, a lactarista, envolve todo mundo que está ali, porque são educadores. Se nós estamos no ambiente, a gente gera um afeto, né, para as crianças. De alguma forma, a gente afeta eles. Mesmo que a gente nem interaja com eles, a gente afeta o modo que eles agem, né? Eles copiam, eles nos observam, né? Então, buscar criar essa energia dentro para que a gente possa se sentir seguro e autorizado a viver, às vezes, podemos colocar assim a palavra até, viver um ridículo às vezes, né? Porque a gente tem tanto medo do ridículo, tanto medo de se espojar, de cantar, porque temos medo do que o outro vai falar.
e perdemos a chance de viver aquele momento, né? E se dentro, pelo menos dentro do nosso CMEI, da nossa escola, a gente conseguir perceber que ali é um ambiente que não há julgamento, ali perceber que ali é um ambiente onde todo mundo está na mesma vibe, por assim dizer, todo mundo está com o mesmo interesse, e ninguém vai sair de lá falando do outro, aí sim a gente vai conseguir explorar bem mais, porque a gente vive se policiando, né, por causa dos outros. E as crianças vão nos ajudar a redescobrir a nossa infância, a ressignificar as coisas na nossa infância. Lembra que eu falei que no encontro passado, eu já vou te dar a vez, Fabiana, que você levantou, tá? E depois para o Kevin. No encontro passado, eu falei que quando a gente dialoga com a criança, e isso em qualquer nível, a gente sempre dialoga da nossa criança para aquela criança. Então, quando a gente fala com a criança, a gente fala com aquela criança que está dentro de nós, que às vezes foi aquela criança que não pôde explorar o mundo da forma que queria. E a gente não consegue permitir que essa criança que está ali explore da forma que ela devia também. Então, temos sempre que ficar fazendo essa reflexão, né? Tendo esse espelho, para que a gente possa tirar de nós essa culpa e ajudar as crianças a se divertir junto com elas. Pode falar, Fabiana. Oi, boa tarde. Boa tarde. Então, eu fiquei pensando, né, nesses encontros, assim, na reflexão, fazendo uma reflexão e até mesmo nisso que você falou da nossa criança interior, com a criança interior, com a criança que nós estamos trabalhando. Daí eu fiquei pensando assim nesse desenvolvimento do cognitivo da criança, do crescimento da criança, das descobertas que ela faz durante todo esse tempo ali, até aproximadamente seus 10, 11 anos, porque é tudo muito mundo de descoberta. E daí eu fiquei pensando o nosso saber, porque os nossos sentimentos, ao longo da vida, a gente vai aprendendo a controlar de acordo com o que as pessoas fizeram a gente controlar. E de acordo com o que a gente vai aprendendo, tipo, isso eu posso, isso não posso, e a gente chega assim na idade adulta com toda essa carga cultural, toda essa carga de ética, toda essa carga de moral. E para a criança não, a criança ela está construindo e descobrindo. Então muitas vezes a gente escuta aquela criança que chora, que briga um monte, daí todo mundo fala, ai, que criança birrenta. Mas na verdade é o jeito da criança se expressar. E mesmo que os pais eles estejam tentando ali ensinar para a criança ela vai se expressar dessa forma, porque é descoberta. A partir daí que ela vai descobrir o que é certo e errado ou não. A gente corta muito dessa descoberta da criança, mas na verdade eu queria fazer uma comparação com essa construção da casa, né, do livro, né, em si, porque o livro ele fala da construção da casa, mas na verdade ele faz menção à nossa construção interior, à nossa casa, em como a gente constrói essa casa, esse lar dentro da gente. E o crescimento infantil é isso, é essa construção. E o que a gente traz para a criança, a nossa palavra, é o ensinamento para a criança. Então, se a gente deixa ela descobrir, deixa ela vivenciar, deixa ela ter os acertos e erros dela, que a criança ela precisa também disso, mas também ela precisa saber o que acontece, o que não acontece. A gente influencia nessa formação dela, nessa formação de ser, nessa construção da casa dela, nesse eu dela. Ela cria, é como se ela criasse o próprio conjunto deontológico dela. Muito bem, verdade mesmo. Para aproveitar, vamos ver o que você falou, me veio muito aqui uma questão sobre eu falo sobre o autismo porque o autismo ele é muito interessante para a gente pensar. Deixa eu só ver que está dando um barulhinho aqui. Não sei se aqui vocês estão ouvindo alguma coisa, assim, um chiado. Hoje está tudo estranho. Aí, deu boa. Estão me ouvindo direito? Então, ótimo. Então, pensar hoje no que é dos mais assustadores para qualquer educador hoje é uma criança autista.
né? Todos os que trabalham com autismo sabem algumas dificuldades que enfrentam. Então, pensar a partir dele, porque seria aquilo que você não tem controle sobre, né? Porque você não tem controle, porque o controle se tem quando se há uma certa alienação a você, né? Você tem controle sobre aquele que te responde, que te devolve alguma coisa. Aquele que não te devolve nada, você não tem controle. Então, o autista, ele seria exatamente o que a gente não teria controle. Então, aprender a partir do que você não tem controle seria o mais interessante, né? Então, criar um modo, né, de ensinar um autista, que é mesmo que não se tenha controle sobre ele, você consegue fazer com que ele responda a certas, vamos dizer assim, a certos reforços, né? E eu digo para vocês que quando eu estudei sobre a questão de comportamento, eu me atraí muito pela questão de condicionamento, né? Por quê? Quando eu sempre tive muita dificuldade em falar com as pessoas, porque as pessoas são totalmente imprevisíveis e para mim eram totalmente imprevisíveis e eu não sabia lidar com isso. Então eu não conseguia. E como eu fiz informática, né, eu fiz programação, eu percebi que no computador era muito, muito bacana, porque você conseguia arrancar respostas porque você programava aquilo. Então, te devolvia exatamente o que você queria, né? Então, quando eu entrei na pedagogia, eu caí exatamente no behaviorismo, onde falava exatamente isso. Quando se fala em comportamento de pessoas, onde você pode, por alguns meios, né, com alguns reforços, tanto positivos quanto negativos, condicionar um comportamento. E isso me atraiu muito, eu pensei, é a solução para que eu possa controlar algo que é incontrolável, que são pessoas. Porque pessoas você nunca sabe o que ela vai te responder. E ninguém se conhece, às vezes, o suficiente para até falar como ela é, né? Tem um exemplo bem bacana, que é duas mulheres conversando num ponto de ônibus, onde uma disse que se fosse assaltada, não saberia o que fazer, ficaria travada, com medo. E a outra falou, não, se eu for assaltada, eu reajo, eu bato, eu não vou deixar levarem nada do que é meu. E falando isso, passa alguém e cata o celular daquela que disse que reagiria. E quando catou o celular e fugiu, essa que disse que reagiria, travou, porque foi um susto muito grande. Enquanto a outra que falou que não reagiria, saiu correndo atrás da pessoa até que a pessoa jogou fora o celular para se livrar dela. Veja, nenhuma das duas se conhecia. Nenhuma das duas fez o comportamento que achou que faria, né? Então, os comportamentos são muito imprevisíveis e a gente não sabe como reagiria às situações até que chegue aquela situação. Aí vem de uma questão de condicionar para que você reaja a uma situação, que na nossa vida é dificílima, né? Veja que as coisas mais difíceis na inteligência artificial hoje, para a programação de um robô, você consegue fazer um robô fazer tudo. Contas, tem a linha de montagem, ele faz coisas assim esplêndidas que o homem não conseguiria fazer, não na mesma velocidade e talvez não na mesma perfeição. Mas quando se trata em criar um robô que ficasse dentro da sua casa para andar de um lado para o outro, se você colocar uma caixa na frente dele, ele já não conseguiria passar. Quando tentam criar robôs o tempo inteiro para substituir o humano, por assim dizer, e eles não conseguem resolver um problema simples, que é desviar um obstáculo ou lidar com algo que é imprevisível, coisa que uma criança com 1 ano já faria, um robô não conseguiria fazer. E olhe quanto avanço na tecnologia, porque são coisas muito imprevisíveis. Então, quando falam no autismo, o que eles tentam fazer hoje? Condicionar atitudes, que é como você robotizar, programar uma pessoa.
E isso é de uma desumanidade muito grande, porque quando você faz isso, você tira o direito da criança do próprio livre-arbítrio de fazer o que quer, de se conhecer, né? E quando a gente pensa nisso, pensar nessa programação, porque se um autista ele precisa de uma rotina mais de qualquer outro, porque se ele sai da rotina e se desorganiza, que ele não sabe lidar com o imprevisto. E nós, do CEMEI, tentamos colocar, ou na escola, uma rotina também para as crianças. Ah, chega, tem a acolhida, depois o crachá, uma contação de histórias, e aí a gente vai seguindo um passo a passo. Porque isso ajuda a criança a se organizar ótimo, mas quando a gente começa a limitar demais os espaços onde essas crianças vão, a gente começa a condicionar que se sair daquilo, ela vai falar, professora, você esqueceu de fazer a chamada, porque ela se desorganizou. Ela não consegue embarcar na próxima ação. Ela não consegue embarcar, se você não fez a contagem, ela não consegue embarcar na tua história, porque vai, cada passo, ela vai ficar falando, não, você esqueceu disso, você esqueceu disso. Porque a gente vai condicionando a criança. Vocês conseguem entender essa questão de condicionar a criança? E quando a gente percebe, agora vem o que é pior, quando a gente percebe que a gente consegue condicionar a criança, nós nos aproveitamos disso. A Fabiana lembrou bem, tipo a caixinha de Skinner. Por quê? E Freud coloca num livro dele bem bacana, que é A Psicologia na Educação, é a arte do impossível, porque quando o professor descobre que ele tem poder sobre a criança, ao invés dele ajudar a criança a se tornar autônoma, ele faz com que ela haja conforme os desejos dele. Então, quando a gente descobre que consegue realizar feitos com a criança, a gente consegue direcionar o que ela tem que fazer e ela começa a render naquele sentido, nós começamos a aumentar a linha de produção dela. E tiramos o tempo da criatividade. Tiramos o tempo da desorganização da criança. Então, pensar numa criança criativa é pensar na criança que não aceita só a opção A ou a opção B, é a criança que cria uma terceira opção. Mas você não precisa que essa criança seja desordeira. Você precisa criar possibilidades que essa opção que ela escolher, você já tenha previsto as possibilidades dela. E você consiga ainda incentivar que isso seja possível para ela. Porque nós queremos crianças que cheguem num semáforo e se o semáforo quebrar e travar no vermelho, mesmo assim, ele consiga passar para o outro lado quando não vier nenhum carro. Né? Veja as possibilidades. Nós precisamos de criança, e aí posso entrar já na questão aqui que nós temos aqui do banheiro, né? Que se indague sobre as coisas, sobre onde vem, não aceite só pronto, conforme a gente dá. Para onde vai isso? Tenha curiosidade. Eu lembro muito bem que eu gostava muito de seguir os canos quando eu ia nas obras e estavam fazendo e colocava os canos para ver da onde que saía aqueles canos, que eles entravam pela parede e iam indo, saía numa torneira, saía num chuveiro, saía, aqueles canos, era um caminho assim, e era uma investigação para fazer. Interessante, era um túnel, né? E se eu colocasse alguma coisa aqui, será que sairia lá? Né? Eu ficava me indagando sobre isso. Então, as crianças, elas têm que ter essa criatividade, mas se nós fecharmos muito ela numa rotina, porque a rotina a gente tem pela organização da criança, mas ela não precisa ser muito rígida. Nós precisamos ajudar as crianças a se organizar. E se elas conseguem se organizar, a gente consegue ir além daquilo, né? Então, temos que pensar estratégias diferentes para ajudar a criança a se tornar criativa e, principalmente, autônoma. Eu volto na palavra que eu já falei uma vez, que é desenvolver. Vocês sabem o que significa desenvolver? Quem que pode me dizer aqui? Deixa eu achar um nome. Zilda Santos. Acho que nunca falou, Zilda. Ou já falou. Pode falar. O que significa desenvolver? Estão me escutando, né? Zilda, não?
A Zilda falou. O que significa, Zilda, desenvolver? Pode colocar, pode abrir o microfone. Olá, boa tarde a todos. Estou nervosa aqui. Primeira vez que eu participo, daí sou chamada para falar. Então, eu estou aproveitando que eu fiz meu teste de Covid hoje e estou isolada. Então, estou aproveitando e participando também. Já havia participado alguns pedaços no CEMEI com a minha companheira Roseli. E aí, agora comecei a ver os encontros passados e hoje estou assistindo aqui ao vivo. Maravilha. Mas assim, desenvolver. Para mim, eu acho que desenvolver é trabalhar, é um trabalhar, é um desenrolar, um evoluir, né? E falando assim nessa questão da criança, eu acho que desenvolver essa criança é acreditar nela, é respeitar ela e colaborar com essa evolução dela em todos os sentidos, né? Respeitando o processo dela, respeitando a individualidade dela, a cultura dela, a realidade dela, e esse desenvolvimento agregando e evoluindo, né? Me diga uma coisa. Quando que você acha que a criança está bem desenvolvida? O que ela tem que apresentar para que você saiba que essa criança está bem desenvolvida? Eu acho que esse é um processo que é um processo que ela vai, né, vai ter desde que ela nasceu, desde que ela foi concebida, e esse processo inclui a nós de evolução diária, de evolução o tempo todo, de evolução passo a passo, é um passo a passo e é um trabalho contínuo, é um conviver contínuo. Sim. O desenvolvimento, geralmente a gente vai fazer, nós estamos em pleno desenvolvimento, né? Seríamos perfeitos se não tivéssemos mais em desenvolvimento, né? Muito bem, obrigado, tá, Zilda? A palavra desenvolver, ela é bacana, porque se você pensar exatamente na palavra, e você não pensar numa criança e pensar em qualquer coisa, quando você desenvolve alguém, é como se você fosse tirando dela, e você falou bem, Zilda, quando falou de um desenrolar, possivelmente, você vai desenrolando, né? Desenvolvendo ela. Do que a gente desenvolve? Do grande outro, que eu nunca falei aqui a palavra grande outro, mas quem traz isso Lacan, traz essa questão do grande outro, que quem é esse grande outro? É esse que faz a função maternal. Olha que bacana. Todos que desempenham uma função maternal, e isso não precisa ser a mãe, mas nós fazemos isso com as crianças, nós envolvemos a criança, e a criança precisa se envolver com a gente. Mas depois de um tempo ela tem que começar a desenvolver, ou seja, ela começar a assumir os próprios desejos dela e se tornar autônoma perante a nós. Essa autonomia é o sinal de desenvolvimento. Quanto mais autônomo seja aquela pessoa, mais desenvolvida ela está.
né? Autônomo de tomar suas próprias decisões, de pensar por si, não falar com as palavras do outro, né? Então, você vai desenvolvendo a criança nessa fase exatamente para isso, para que ela não precise da gente. Melhor coisa, quando a criança vai embora sem chorar do semeio. Nunca se vangloriem. Ai, quando a criança vai embora, ela chora porque ela queria ficar comigo. Isso é ruim, porque a criança não tem que ficar com nós, ela tem ali nosso trabalho ali com ela e a gente vai fazer todo esse processo de dar o que essa criança precisa, mas a gente também tem que ajudar que ela vá embora sozinha. Que ela fique feliz quando chega e também feliz quando vai embora. Não é interessante. É ruim quando a mãe chega, essa criança não se desenvolve da mãe porque fica chorando. Tão ruim quando a criança vai embora e ela fica chorando porque queria ficar. Ela tem que se organizar e aos poucos a gente vai ajudando a criança a se desenvolver das coisas, que ela consiga garantir o seu lugar, né? Vocês provavelmente já fizeram essa prática, quando vocês sentam, sempre vem um querer sentar do lado de vocês, não vem? Vem um, vem outro, vem um que quer tomar o lugar, né? E vão se acomodando no colo, quanto mais dentro, melhor para eles. Por quê? Porque a nossa disponibilidade com eles é tão pouca que eles não se sentem seguros. Nós não pertencemos a eles se eles não tiverem contato com a gente. Nós pertencemos só quando eles estão ali na presença. Eles não conseguem garantir a nossa atenção quando eles estão longe. Veja como isso é interessante se pensar. Quando a criança, ela sabe que você é disponível a ela e ela sabe que tem uma relação mesmo de vínculo com você, ela não precisa ficar te agarrando o tempo inteiro. Porque ela sabe que quando ela precisar, você vai estar ali para ela. Assim como os pais, né? Os pais, mesma coisa. Se eles dão um ambiente de segurança, têm um vínculo com os filhos vão longe, porque eles sabem que se o pai vai estar ali, a mãe vai estar ali de olho neles, se eles precisarem das coisas. E o princípio da aprendizagem é isso. Eu só aprendo a partir do momento que eu estou seguro. Porque se eu não estou seguro, eu estou em perigo. E se eu estou em perigo, eu estou em fuga. Outros mecanismos do nosso cérebro se ligam. E aí a gente só pensa em fugir, só pensa em se defender. E a gente nunca vai pensar em aprender. Agora, quando eu estou seguro, eu vou questionar, eu vou me interessar, né? Eu vou estar num ambiente onde eu me sinto ávido a tudo que tem ali, eu quero aquilo, eu quero aprender o que é isso, o que é aquilo. Mas se eu não sinto isso, eu começo a me esconder, eu começo o meu mecanismo de defesa liga, né? E quem falou muito bem disso há um tempo atrás foi o professor Júlio, que falou exatamente sobre essa questão emocional do sistema límbico, que ele faz exatamente, ele gera uma reação. Por isso, e uma coisa que eu também aprendi há pouco tempo, falar olhando nos olhos da criança nem sempre é a melhor forma, porque quando você encara uma criança que já está com medo de você, e às vezes ainda faz aquele olhão porque a criança fez algo que você desaprovou, o que gera na criança? Um medo, um pânico. E essa criança passa a temer você, ela não vai ter um vínculo com você, ela não vai achar que você é o que dá segurança para ela. Ela vai achar que você é aquele que pode, a qualquer momento, acabar com a vida dela. Porque você é maior também, né? Então, isso não é o ideal. E eu já comentei com vocês que, às vezes, esse olhar, a criança tem tanto medo desse nosso olhar, que ela nos acessa sempre pelas costas. Quando a gente se abaixa, ela vem por trás e nos abraça. Ela evita chegar onde o meu olhar possa, porque esse olhar é julgador, esse olhar, ele repreende. Esse olhar não é bacana. E, às vezes, se vocês fizerem atividades, num exemplo, com tecidos com as crianças, vocês vão ver que, por vezes, elas vão querer cobrir o seu rosto com o tecido, para ela poder acessar o teu corpo, porque esse olhar sacrifica ela quando ela tenta acessar. Acho que a Roseli tinha levantado a mão, pode falar, Roseli. Pois é, mas agora você já falou tudo? Mas contribua com o que você pensa. Eu ia ajudar a minha amiga, coitada, que está lá sozinha.
Dinho, eu vejo essa questão do desenvolvimento, como a Zilda bem colocou, e você complementou, ele é diário, inclusive não só na infância. Como ser humano, nós estamos o tempo todo nos desenvolvendo. Eu vejo essa questão da insegurança, do medo que às vezes a gente sente de determinadas coisas, e com o passar do tempo você vai adquirindo um pouco mais de segurança. Isso eu falo por mim, porque eu tenho muito essa questão de insegurança, e eu venho vendo isso dia após dia. O falar em público é uma delas. Há uns 2 anos atrás, jamais eu entraria numa reunião e eu ia me manifestar. Aquele medo de errar, aquela coisa, que hoje eu já aprendi que não, que eu tenho que me manifestar sim, porque se eu estiver errada, você está aí para me ajudar, você está aí para me auxiliar. E é um constante desenvolvimento, e nunca ninguém está totalmente autônomo, creio eu. Eu acho que sempre tem algo para aprender. Então, eu acho assim que esse desenvolvimento, nós, quanto professores, nós colaboramos com as crianças para auxiliá-las a eles criarem coragem. Por que hoje a gente faz muito aquela questão de criar neles essa autonomia, principalmente da fala? A história é excepcional para isso. Porque o que nós costumamos fazer aqui no CEMEI? Fizemos antes, esperamos fazer logo, porque está muito travada essa coisa da gente ficar contando história gravando, está muito ruim. E o bom de você contar uma história para eles é você chamar eles depois, agora é sua vez. E eles terem coragem de chegar e se expressar da forma que eles entenderam. Isso é um desenvolvimento, no meu ponto de vista, e é crescente dia após dia. É isso mesmo. Você me fez lembrar de uma turma que eu peguei em Infantil 4, e eu trabalhava com eles a contação de história. E entra numa questão que eu queria falar muito para vocês, principalmente quem está com a criança aprendendo a falar ainda, e mesmo antes de só com os balbucios dela, a gente precisa muito incentivar. Só que a criança ela tem muita dificuldade em se expressar. Ela tem dentro dela uma explosão de coisas a se dizer, mas que ela não consegue se dizer. E isso vira várias coisas, vira um choro, vira uma agressão, vira coisas nesse sentido, porque ela tenta de alguma forma, né? Então é muito bacana, e isso é uma coisa que vocês devem fazer com frequência, emprestar a nossa voz para essas crianças, né? Às vezes você vê aquela criança ali que ela não está bem, você sabe, oi, como que você vai? Você não está bem, né? Eu vejo que você está bem tristinha. Veja, você está dando significado àquilo que ela não consegue dizer por ela mesma, por não ter voz, ainda não conseguir falar ou ainda não ter repertório para dizer o que ela está sentindo. Então a gente tem que, claro que é uma certa invasão, porque a gente começa a atravessar ela com o nosso discurso, né? Mas aí você está ajudando ela a elaborar o que ela está sentindo, como ela está. Mas isso não só na questão de sentimentos. Às vezes ela está com um carrinho brincando, você fala, olha, você está com um carrinho, esse carrinho é muito bonito, você gosta de brincar com esse carrinho? Claro que gosta, veja como você está se divertindo. A criança vai te devolver um sorriso, vai te devolver, porque ela não sabe se expressar, mas aí você vai emprestando para ela a tua voz e dizendo o que ela quer dizer e não consegue ainda. Aos poucos ela vai se apropriando desse discurso, vai falando. E se ela começa a entender o que ela está sentindo ali, ela vai, com certeza, trazer isso mais rapidamente no seu discurso. Quando a criança brinca muito sozinha, né? E veja, de novo, mergulha num comportamento autista. Por quê? O autismo ele demora muito para desenvolver a fala. Quando a criança interage muito consigo mesma, e ela não tem essa voz, tanto que uma pesquisa bem forte é esse empréstimo de voz também para a criança autista, se ela tem só relação com ela mesma, quem está emprestando essa voz para ela?
Quem está ajudando ela a reconhecer o que ela está fazendo, ou as suas angústias, os seus sentimentos? Quem está ajudando ela a se expressar para o mundo com o seu corpo? Está ali, está tudo dentro dela, né? Porque o autismo é para dentro. E as crianças, quando a gente não ajuda elas a se expressar, a colocar para fora aquilo que ela tem dentro dela, ela vai fechar cada vez mais. E nesse sentido, digo para vocês, e isso, se vocês pensarem, vocês vão lembrar de alguma situação. Não existe, quando chega alguém na sala de vocês, e daí fala, essa tua turma, sim, e você olha um, tá ali, essa daqui é muito falante, essa aqui gosta de falar. Aquele lá, ele é quietinho, é na dele, tem que deixar, é o jeito dele. Não tem isso. Só que o jeito da criança pertence a ela, mas cabe a nós, e como a Roseli falou muito bem, ajudá-la a elaborar. Porque uma criança que tem uma timidez muito grande, ela sofre por não poder dizer, assim como a Roseli mesmo, com depoimento pessoal, falou que sofria por não se colocar numa situação, né? E indiferente se está errado ou está certo, porque não é isso que importa. O que importa é eu conseguir me colocar ali, né? Porque se eu me coloco, eu consigo descobrir o que é, mesmo que eu não saiba ainda. Por isso, os porquês são mais importantes do que as respostas prontas, que nos faz pensar, né? Então, essas crianças, e é o que a gente tem que fazer de resgate, é pegar essas crianças que estão lá, essas que são quietinhas. Vocês sabem por quê? A criança que é quietinha, ela passa despercebida por anos. A criança que é quietinha, ela para de vir e você não percebe, a não ser que tenha passado 2, 3 dias, que ela não está vindo. A criança que é quietinha, ela vai passando por conselhos, porque ela é bem comportada, e ninguém olha para essa criança. Essa criança é a que mais vai sofrer, porque ela vai sempre passar sem ter um olhar para ela. Ela se torna um objeto, que se ela não estiver ali, eu não lembro, ela não me marca, ela não me afeta com nada. Então, o nosso foco na educação sempre é aqueles que têm uma inibição, aqueles que não se colocam. Porque quando eu trago esses, os outros me acompanham, né? E às vezes a gente foca, a criança bagunceira, a criança que ela tem uma agitação motora muito grande, não precisa a gente laudar ela com nada. A gente quer, é TDAH, é isso, e tem que ter um laudo, e às vezes a gente se pega falando isso, porque não é possível. Mas essa criança é uma criança que ela vai se organizando conforme a função que está ali exercendo, né, sobre ela vai aprendendo a se organizar. E a criança que está lá, e eu digo que eu conheci um menino que, quando ele estava com 3 anos, era muito agitado, o terror, assim, da madrugada, como diriam, ninguém podia, assim, ele era lá, ia cá, e vinha, e ele foi se organizando, que quando eu fui dar aula para ele no 3º ano, não parecia que era a mesma criança, porque toda aquela agitação foi ganhando sentido, foi tendo um direcionamento, e de repente ele se organizou, continuou aquela criança que falava, aquela criança que, quando precisava de alguma coisa, levantava a mão, ia, buscava, aquela criança que participava, como já fazia, só que agora sem aquela euforia toda, que todo mundo colocava como se fosse um defeito da criança, porque ele foi se organizando. O problema é essa criança que é quietinha, porque quando eu não provoco ela, quando eu não faço nada de interação com ela, ela vai ficando cada vez mais para ela, cada vez mais, né, dentro de si mesmo, criando uma concha. E quando eu descubro essa criança, ela já está muito tarde para ela já está com 12, 13, 14 anos. E sabe que todas hoje, pelas pesquisas da neurociência e pela psicanálise, vem trazendo que as crianças, ela tem voltas, que eles chamam voltas do Édipo. A criança tem até 4, 5 anos, que ela pode regular um comportamento. É a fase mais fácil de se ajudar a criança a vir a ser, né, aquilo que a gente pode colocar dentro de um padrão de normalidade, ou seja, uma criança que fala, que gesticula, que faz birra, que pede, solicita, né? Não é aquela criança
Não tem criança que às vezes ela fica, mesmo já numa idade mais avançada, ela fica ali e ela não tem coragem de pedir para ir no banheiro, de repente ela faz xixi na calça de tanta vontade e chora, e quando você vê o choro que você percebe isso, porque ela não tem coragem de dizer que ela quer ir no banheiro, né? Então, quando acontece isso numa sala que já não é natural a criança fazer nas calças, a gente tem que se pensar muito enquanto profissional à frente daquilo. O que eu estou fazendo para que não haja confiança em mim o suficiente para pedir para ir no banheiro, né? Será que eu sou tão opressor assim? Será que eu gero tanto pânico nessa criança nesse sentido? Então, a gente tem que ir fazendo essas reflexões sempre para que a gente busque essas crianças que estão assim, né? Até quando se fala em retorno, foi até engraçado, porque fala assim, vai retornar, né? Talvez tenha que dividir turmas, talvez tenha que, não vai poder ficar com a mesma professora, pode acontecer. Aí pode ter a impressão assim, então vamos chamar aqueles que participam primeiro. Isso é errado, não é? Porque quem participa, ele já está com a gente. Nós temos que buscar aqueles que não estão participando, porque está faltando alguma coisa para esses, que a gente tem que trazer eles, e a nossa missão é buscar aqueles que não participam, aqueles que não estão fazendo, porque é esses que precisam da gente, os outros não precisam, eles já estão com a gente, né? Então é essa reflexão que a gente tem que fazer. Quem mais necessita de mim é sempre o mais carente, não é o que já tem em abundância. Né? Aquele que toda hora está mandando, manda foto, manda vídeo, manda tudo falando, manda áudio falando o que fez, que gostou. Isso já está com a gente. Agora, a busca ativa tem que ser feita naqueles que não estão. E é um trabalho contínuo que temos que fazer para ir trazendo essas crianças, saber dela, saber o que ela está fazendo, se importar com ela, né? Isso é muito bacana. Alguém, a Zilda ergueu a mão. Pode falar, Zilda. Eu queria compartilhar uma dúvida, né, a respeito dessa questão da autonomia. Eu vejo muitos pais dentro e fora do CMEI que acabam privando ou limitando as crianças, ou por medo de achando que está deixando à toa, já vou falar assim, que está largado. Não, mas se eu não fizer isso, meu filho está largado. Ou se eu não fizer isso, meu filho está à toa. Ou eu não estou ensinando nada. Então, aquela necessidade de trazer para mim, e é um tanto sofrido para os pais essa questão. É desafiador isso. Saber que ele não depende de mim, né? Que ele não precisa de mim, ou que não chora porque eu estou indo embora, ou porque não fica triste se eu fico longe, e eu vejo isso, inclusive, como mãe. Mas, assim, no caso da minha filha, eu sempre tive esse pensamento, né, meio inconsciente a respeito da autonomia, do desenvolvimento da autonomia dela, quando ela era mais bebezinha. Hoje ela tem 9 anos, mas eu sempre tive esse pensamento de que, né, eu tenho que ensinar ela a se virar. E eu já me vi, inclusive, nessa situação de aí, ela aprendeu a se virar, e aí eu tenho que, às vezes, correr atrás dela, porque eu não sei onde ela está. Eu sei que ela está se virando, mas eu tenho essa preocupação de, meu Deus, o que está acontecendo? Tá um pouco longinho demais de mim agora, né? E agora? Então, assim, esse equilíbrio de não largar, de não estar à toa, e ao mesmo tempo que desenvolva a sua autonomia e que saiba se virar. Então, eu acho bem complicado esse equilíbrio. E eu vejo essa dificuldade em muitos pais. Sim. E é de uma demanda, vamos dizer assim, de um desejo que talvez hoje, vamos pensar, você falando isso, me veio aqui. Quando a gente vai desmamar uma criança, né, que a mãe tira do peito, é mais sofrido para a mãe do que para a criança. Porque a criança, 2, 3 dias depois, nem lembra de peito mais. Né? Dependendo a época que se tirou do peito,
né? Se é com 1 ano e 2 meses, 2 anos, a criança perde essa dependência da mãe rapidamente, porque ela já tem os seus próprios desejos, né? Ela vai atrás. Só que a mãe fica numa falta muito grande, porque era eu que ele procurava quando sentia fome, e agora ele toma um copinho de leite ali e cai fora. Cadê aquele tempinho que eu ficava com ele no colo, né, passando a mãozinha no cabelo dele, né? Cadê aquilo que eu tinha só para mim e agora ele nem lembra de mim mais, né? Então isso que você vive é uma demanda sua. Só que assim, nós temos que pensar em nós, e é difícil pensar em nós assim, como aqueles que proporcionam para a criança e para os filhos nossos, que são eternas crianças, ensinamentos e condições para que eles vão e façam aquilo que a gente ensinou para eles. E quando eles estão fazendo aquilo que nós ensinamos, eles estão com a gente o tempo inteiro. Talvez não presencialmente, talvez eles até nem lembrem que foi você que ensinou aquilo para eles, mas você continua neles. Só que é muito duro a gente pensar assim, porque o que a gente quer é que ele venha no final de semana e fique junto, né? E que te ligue de vez em quando, não esquecendo da tua presença. Mas às vezes a gente cria tanta autonomia na criança que ela consegue viver com o que a gente já proporcionou e com as experiências que teve, que não precisa mais da gente para praticamente nada. Por isso, e eu acho muito bacana, se criar tradições nas famílias, coisas que se perdeu muito, né? Porque é aquela quinta-feira da macarronada, todo mundo está lá em casa. Mesmo depois que os filhos começarem a sair, a quinta-feira tem que ser sagrada, para a gente manter esse vínculo. Porque quando a gente não tem tradições na família, esses laços vão se perdendo. Porque eu posso ir na minha mãe a hora que eu quiser. E às vezes eu passo 3, 4 meses sem ir, porque eu não tenho uma obrigação de ir, eu posso ir a hora que eu quiser. Então eu não tenho nada que aprenda. Aí salvo quando é o aniversário, né? Ou quando é Natal, que é uma data mais que a gente vai. Mas veja, fora isso, eu fico livre durante todo o tempo, e daí passa muito tempo sem eu ir. Então a gente criar tradições, isso é importante, nós alertarmos as famílias sobre isso. Crie uma tradição com seu filho, que na sexta-feira seja o dia de dormir na sala, seja o dia de fazer uma cabaninha, né? Para ir criando esses laços que vão trazer isso daí. Se a gente for ficar pensando nisso, a gente vai ver que vai resgatando memórias afetivas assim da nossa infância, coisas que a gente vivenciou com a mãe. Porque o final de semana meu pai levava para pescar. São coisas que vão virando tradições, e isso vai mantendo esses vínculos, porque depois que a gente deu autonomia e ele consegue se tornar um adulto que vive sozinho por ele mesmo assim, ele vai nos buscar nesses dias, porque ele sabe que esse é o momento de estar em família, né? Então isso é muito bonito, e hoje se perdeu muito a questão de tradição. Muitas coisas caíram, e a correria do dia a dia é uma desculpa para a gente não viver com o outro mais. A internet desgraciou ainda mais isso tudo, porque não preciso estar com você para te ver. Então, isso é muito dificultoso, assim, porque a gente troca a tela pela presença da pessoa. Então, eu nunca estou na presença da pessoa, e eu estou falando com a Zilda aqui, e de repente entra alguém que está do meu lado, eu não dou bola. Eu falei menos o dia inteiro do que eu falei com você que está longe de mim, entendeu? E às vezes eu estou na presença tua fisicamente e estou no celular falando com outro que não está, né? Então a gente perde a exclusividade da palavra. E isso é muito interessante para a gente pensar nas telas, né? Quanto a tela nos rouba, né, a atenção. E como as crianças sofrem com as telas, porque, veja, uma criança pequena, ela precisa do pai e da mãe, e a pai e a mãe está no Facebook, no TikTok. E de quando quer, traz a criança para filmar e fazendo a criança fazer uma coisa desagradável que ela não quer. Então, são coisas assim que a gente tem que sempre ir repensando, e isso a gente tem que envolver as famílias nisso. E isso é trazer conhecimento para a família. Quando a gente envolve a família no CEMEI, é transpor as barreiras do muro do CEMEI para a nossa comunidade, é trazer valores, porque uma escola, uma instituição de ensino,
ele traz valores para as famílias, porque somos nós que estamos ali à frente, e essas crianças que passam hoje por ali, depois se tornam adultos, pais, né? E se a gente está numa comunidade onde a gente vê que o índice de violência é muito grande, de roubo, é um lugar desagradável, é um lugar cheio de lixo, é um lugar assim, a gente tem que pensar quantos anos essa escola estava lá. Essa escola pertence mesmo? O que está ensinando? Qual é o propósito da educação nesse lugar? O que está envolvendo? Ou essa escola vai começar a construir muros cada vez mais altos para que eles não pulem para dentro, né? Tem uma escola que eu vi que eles derrubaram os muros da escola. O diretor mandou derrubar. E quando fez isso, aproximou a escola da comunidade. A escola parou de ser depredada, de ter arrombamentos, porque se mostrou acessível. E começou, lógico, não é só fisicamente derrubar o muro da escola. É derrubar o muro, mas estreitar laços com essas famílias, é trazer elas, envolver elas dentro, fazer pertencer. E aí elas mesmas cuidam, né? Isso é importante, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente foi avançando. Deixa eu ver aqui. Não? Então vamos lá. Então aqui, trazendo esses capítulos, que ele foi bem... são capítulos que eles nos trazem algumas provocações, mas não são capítulos que se usa na íntegra. Mas eu anotei algumas frases que eu gostei bastante, assim, que dá para a gente incorporar, né? Falando ali de uma questão de banheiro, uma questão que todo mundo tem em casa, e uma questão que para as crianças nessa fase é tão complicada, porque elas estão começando a usar o banheiro ainda, um ambiente que ele acaba sendo amedrontador para algumas crianças, né? E os nossos banheiros, hoje a gente tem conseguido fazer com que o banheiro das instituições sejam menores, aquelas portas sejam menores, para que a criança consiga entrar e ainda fique claro para ela, não fique um ambiente escuro, não muito fechado, claustrofóbico, né? Então, isso é muito importante, estar junto com a criança nessa hora. E ir ao banheiro é uma conquista para a criança, que gera sensações de aprovação e reprovação. Por quê? Lá ela vai para fazer uma coisa que é, entre aspas, feia, porque quando se faz num lugar inapropriado, é repreendido. Quando se faz lá dentro, é felicidade. E a criança demora a entender isso. Por isso que essa fase dos 2 anos e meio, que ela está saindo mesmo das fraldas, né, nos 100%, é uma fase assim que a criança tem que trabalhar muito isso. Muitas crianças acabam não usando a fralda, mas não conseguem fazer o cocô. Aí tem que pôr a fralda para ela fazer o cocô na fralda. Veja só. Porque ela não consegue fazer essa ligação que o banheiro é para aquilo, sentir a vontade relaxada para isso, né? Então, o banheiro é um lugar que a gente tem que trazer para a criança qual é a função dele, né? Ele é um lugar onde, aqui eu acho bacana, porque ele traz uma tradução da palavra, que vai chamar da palavra em inglês, né? Que vai falar que é a casa das águas. Olha como fica até mais fantasioso para a criança, porque lá tem água mesmo, né? Lá tem torneira, lá tem a descarga, lá tem o chuveiro que vai tomar um banho. E veja só, a criança, como ela no começo, não é uma unidade em si, porque ela parece ser tudo. Então, eu já dei um exemplo aqui, se uma criança, um bebê, ele senta em cima de uma peça de Lego, qualquer peça que seja, que para nós seria desconfortável, para ele é como se não fosse nada, ele não se incomoda, porque ele ainda não tem uma unidade de corpo. Aquele corpo ainda não é dele, né? Ele é como se ele fosse o mundo todo. A criança, ela tem essa sensação, ele é o mundo todo. Por isso que quando toma uma vacina, quando ainda muito pequeno, não chora, porque não percebe que algo que é externo dela adentrou ela, né? Às vezes a criança chora na hora de tomar uma vacina, mas não é por causa da vacina, é porque seguraram ela com muita força, prenderam os movimentos, e isso gera um pânico, porque a criança, ela entende a
a prisão, vamos dizer assim, prender os movimentos delas como se fosse uma condenação à morte, como se fosse algo da imobilidade que lembra para ela a morte. Então, é isso que assusta a criança na hora de tomar uma vacina, e as enfermeiras não são nada delicadas, né? Elas colocam um braço em cima para a criança não se mexer e agulha, né? Sendo que tem muitos profissionais, já vi vídeo, que vai entretendo a criança com uma mão, né? Um fica do ladinho, aplica, e a criança não vê que foi invadida, né? Então, há muito a se falar desses profissionais, há muito bons e muitos ruins, que torna dolorosa essa experiência para a criança, porque não é porque a criança não fala ou não expressa, não quer dizer que ela não sinta dor, ela não sabe localizar de onde essa dor está vindo, para que ela consiga expor isso, né? E quando muito nova, ela toma muitas vacinas. Depois, com o tempo que ela já consegue pôr, ela já sabe o que é ruim para ela. E ela vai dizer, não quero, né? E aí sim gera uma outra questão, e isso é muito bom, porque uma criança que toma uma vacina com lá, desde recém-nascida, tudo bem, não tem como expressar qualquer coisa, mas uma criança que já tem acima de 1 ano, se ela não expressa nada, é de se investigar o que está acontecendo com essa criança, porque ela não pode não expressar nada nesse momento, porque ela já está se havendo como sujeito, né? Então, quando a gente pensa na criança assim, como essa unidade, e de repente a criança vai percebendo que ela é algo, quando ela percebe que o cocô dela sai dela e vai para um lugar, ela parece que ela está se desfazendo aos pouquinhos. Por isso que a criança tem tanta dificuldade em usar o troninho, o vaso, né? Porque quando puxa descarga, vai embora. E muitos não falam que a criança tem. Você pode se despedir, se despeça, ó, o teu cocô está aqui, vamos se despedir dele, ele vai embora. Isso é importante para a criança, porque é precioso para nós, talvez não, seja até mal cheiroso e tudo mais. Mas para a criança é muito importante, aquilo é parte dela. Tanto é que vocês já devem ter visto vídeos, se não viveram na prática, que às vezes a criança tira a fralda e passa por tudo, passa na cara, passa na parede, e ela não está nem aí para o cheiro, porque é parte dela aquilo, né? Nós sim vamos ter nojo, né? Porque o cheiro não é bom, é desagradável, ainda mais quando está se alimentando, é um cheiro forte, mas para a criança não, porque é parte dela, né? Então são coisas assim que a gente tem que pensar. Quando fala em banheiro, quando fala em desfraude para a criança, temos que pensar que é uma parte dela que está indo embora. E tem que ser muito, muito feito isso com muita paciência. E uma das coisas assim que é fundamentais, e hoje tem alguns livros que eu posso indicar para vocês sobre essa questão de Françoise Doutor, que é muito bacana, ela fala da criança, do desenvolvimento da criança, principalmente da questão da constituição do sujeito, que ela coloca assim, que o desfraude deve ser feito pela mãe. Pela mãe. E é uma prática, às vezes, CMEI. Vamos começar o desfraude. Não é o CMEI que começa a desfraude. Quem começa é a mãe. Vocês ajudam. Então, você pode falar para a mãe, mãe, seria interessante começar o desfraude. Você pode começar isso com ele em casa? Nós vamos ajudar aqui. Porque a mãe que tem que ter esse desejo para a criança, porque é com ela que ele tem um vínculo maior. Então, ela começa e fala, quando você começar, você nos avisa. E aí, vocês dão continuidade dentro do CMEI. Né? Mas é bom que parta da mãe, porque é a mãe que é a referência dessa criança. Não pode ser um terceiro que está impondo alguma coisa. Se não chega em casa, a mãe põe a fralda. Né? Então, tem que fazer isso, vir de casa para o CMEI. Então, nós somos sempre essa ponte. Né? Vamos dizer assim, a gente faz esse trabalho de sinergia com as famílias. Né, que a gente continua o que a família já iniciou e ajuda a família a começar coisas que ela não consegue sozinha também. E isso está tudo na nossa função. Né? Então, a gente pensa lá, zelar, cuidar e zelar, é isso. É pensar num todo, não só na criança, mas nas condições que a criança está até fora. Né? Não tem como não vencilhar isso. Então, essa parte... Né, do uso do banheiro, saber ajudar a criança a identificar o banheiro, fazer uma visita ao banheiro com a criança, é muito importante. Né? E aí, identificar a plaquinha, para que ela saiba que ali é um banheiro, fazer uma atividade onde torna aquele ambiente não um lugar
que pode ter repreensão, que pode ser um lugar hostil, para ser um lugar gostoso, um lugar que ela também se sinta. E eu gosto muito que nesse livro ele trouxe que o banheiro e a cozinha são lugares parecidos, porque os dois são lugares de prazeres, mas são prazeres diferentes um do outro. Né? Um é prazer da alimentação, dos cheiros, o outro é o prazer de tomar um banho, né? De sentir a água. Veja isso, é poético, ele coloca assim, a água escorrendo pela pele, a natureza nos abraçando e acariciando. Veja como isso é bonito. Né? Trazer emprestar essa voz, essa leitura para a criança, que a água é a natureza que nos acaricia, para que seja um momento gostoso quando a criança está tomando banho, e não seja um momento de tensão entre as famílias, que muitos têm esse momento de tensão. Né? Aí, deixa eu ver o que eu mais anotei aqui. Aí ele traz muitas curiosidades sobre a questão da higiene, né, falando, são coisas assim que a gente pode trazer dentro do nosso discurso, com certeza. Mas uma questão que chama bastante atenção aqui é quando ele fala sobre o cocô, e eu já até comentei, talvez, que o cocô, cada pessoa faz uma quantidade, e ajudar as crianças a fomentar essa quantidade que é feita é interessante. Por quê? Porque é interessante para nós nessa fase. Porque a criança não se liga nos números nessa fase. Ela se liga em tamanhos. Né? Ela se liga se é uma coisa muito grande ou é muito pequena. Então, quando ele dimensiona ali a questão da quantidade de cocô que o mundo faz, ele quer que imagine a montanha que faria. E veja que isso vem muito do imaginário da criança. Se você pedisse para as crianças fazer um desenho, né, no Infantil 3, sobre o tamanho que seria essa montanha, você teria tamanhos totalmente diferentes. Nenhum seria igual. Porque cada um tem um imaginário diferente. E quando ele coloca assim, ele desperta para nós a questão de sempre trabalhar esse imaginário da criança. Esse imaginário ele é, assim, fundamental. O jogo de faz de conta para a criança é o que vai torná-la, vamos dizer assim, criativa, vai torná-la autônoma, porque a criança tem que imaginar algo para ela conseguir fazer. Lembra que lá no começo, quando a gente pensa, como eu vou fazer uma casa? É difícil, mas tem uma dica. É preciso imaginar a casa primeiro. Depois que eu imagino a casa, é alta, as paredes são amarelas, o telhado vai ser de barro, né? Ou, se eu estou contando para a criança, João e Maria chegaram numa casa, e essa casa era feita todas de doce, né? Os vidros eram feitos de caramelo, o telhado era feito de barras de chocolate. Veja, eu estou despertando o imaginário na criança, ela está mentalizando o que é aquela lá, conforme o que ela já tem vivido, o que ela já conhece. Se é uma criança que nunca comeu doce na vida, nunca viu um chocolate, ela vai ter um imaginário muito pobre. Por quê? Por isso da necessidade de experienciar coisas, não no doce, porque o doce é até prejudicial, causa bastante obesidade nas crianças hoje em dia. Mas quanto mais eu fornecer para a criança subsídios, mais elas vão conseguir imaginar, né? Vamos por aqui. Se eu trago para as crianças barro, né? Ou melhor, para dar um exemplo bem bom, se eu trago para as crianças palha, e elas brincam com a palha, elas fazem uma bonequinha, você ajuda elas, maravilha. Eu trago madeira para ela, pedacinhos de madeira grandes, menores, e faço com ela uma construção, faço uma torre, show de bola, experienciaram. Uma outra proposta eu trago para eles pedras grandes, pequenas, e a gente vai fazendo um amontoado de pedrinhas, e elas vão fazendo isso. Ok, fiz 3 coisas que parecem ser desconectas uma com a outra, certo? Só que quando eu vou contar que tinham 3 porquinhos,
e esses 3 porquinhos foram fazer cada um a sua casinha, e o primeiro fez de palha, elas vão saber como essa casinha é feita. Qual é o aspecto dessa casa? Qual é o material? Como que ficou? O outro fez de madeira. Eu sei o que é madeira. Vocês vê quanto que vocês estão dando de subsídio para o imaginário dessa criança? Quanto que vocês estão provocando ela a imaginar uma coisa que de fato faz sentido? Porque se eu conto uma história para a criança dos 3 porquinhos e ela nunca viu palha, ela nunca viu, a não ser por um desenho que às vezes nem é da palha mesmo, é um desenho feito, vamos dizer, arredondando partes. Se ela nunca mexeu com a madeira, se ela nunca pegou pedras ou tijolos para fazer a última casa, ela não vai saber do que se trata. Para ela, vai ser casas iguais, porque a referência de casa é o que ela vê na rua. Né? Então, não vai entender o porquê que o lobo assoprou a primeira e caiu rapidamente. Ah, porque a palha é leve, mas ela pegou uma palha na mão para saber? Nunca. Então, ela não sabe se é leve. Né? A segunda demorou mais, porque a madeira, ela fixa mais, mas ainda não é tão forte quanto a pedra. Mas ela não experienciou nenhuma delas. Então, é isso que a gente deve proporcionar para as crianças. Essas experiências que dão subsídio para o imaginário dela. Porque se ela não toca no concreto, é difícil ela imaginar. Não tem como ela somar 10 mais 7 se ela nunca pegou essa quantidade na mão dela e amontoou. Porque não faz sentido nenhum o que é 10 e o que é 7. Ainda não está no meu imaginário uma quantidade dessa. Né? Então, se a gente trabalha um número isoladamente, ou trabalha num contexto, que o ideal é num contexto, mas se eu trabalho lá os 7 e eu só dou 7 galinhos para que colhe numa coisa, você está esterilizando toda a imaginação da criança. Porque a gente deve trabalhar o número quando a criança trabalhou muito com quantidades, muito com seriações, que ela sozinha deduziu como que eu coloco isso aqui, a quantidade que eu pego, vamos espalhar pela sala isso aqui, uma do ladinho da outra, fica fácil. Agora vamos agrupar isso aqui, conforme qual é igual, coloca junto. E elas vão vendo diferenças. Né? Então isso é muito bacana da gente trazer isso. Aí, no outro capítulo, ela vai trazer as cores. Né? As cores é muito interessante, porque nós trabalhamos muito com cores. Mas nós queremos bastante que a criança nomeie as cores, não é? Tive uma colega minha falou assim, mas a minha filha é muito esperta, ela já está conseguindo falar todas as cores e ela consegue identificar as cores. Mas se você pedisse para ela pegar 2 coisas verdes e juntar, ela não conseguia. Se fosse o mesmo verde, sim. Se fosse um verde de um tom diferente do que ela aprendeu, ela não conseguia associar que era o mesmo verde. Né? E isso faz pensar o quê? Que ela nomeou uma exata cor. As variações, ela não consegue. E isso acontece muito quando a criança aprende a escrever, porque ela consegue ler e escrever exatamente as letras que são garrafais. Mas se for uma letra cursiva, ela já não consegue mais. Por quê? Ela só aprendeu daquela forma de nomear letras. Ela não aprendeu os sentidos, como que eu modifico essas letras. Né? Então, a partir do momento que a criança está tendo contato, por que não experienciar mais tipos de letras? Tipografias diferentes. Porque ela tem que se apropriar de tudo. Se não passa um texto que é diferente, ela não entende. Se alguém escreve, ela não vai entender o bilhete. E a função da leitura escrita é se comunicar. E se a criança não consegue se comunicar e entender um recado que está escrito de uma outra forma, sendo a mesma língua dela, está sendo feito de forma errada isso. Né? Eu já deixo você falar, tá bom, Camila? Então, as cores, é muito interessante fazer as crianças perceber as cores, né? Elas associarem as cores, né? E uma brincadeira bem bacana de ser feito com as crianças, isso pode ser feito rotineiramente, é pedir para que as crianças busquem na natureza
uma cor específica, mas não é para você falar, me traga a cor verde, não é esse o objetivo. Você pega lá uma folha verde, coloca em cima de uma mesinha e fala, eu quero que vocês busquem algo que seja parecido com essa folha aqui. E aí tem muito do imaginário da criança, porque pode ser que eles procurem apenas uma folha. Se eles fizerem isso, quer dizer que já houve uma falha ali, porque eles estão associando somente uma coisa, o formato, né? Mas eu quero que vocês busquem o que seja parecida com essa. Não fala igual, parecida. Elas vão buscar na natureza. O verde é fácil, se encontra muito. Mas depois dessa atividade do verde, busca uma outra cor. E assim eles vão buscar, nunca na natureza vão encontrar uma cor que é 100%. Sempre é verde, mas está com amarelo. Aí você vai ter uma noção se a criança está identificando que tem mais amarelo do que verde naquela folha e vai trazer para pôr no amarelo. Então, provocar as crianças dessa forma é interessante. O resultado é interessante? Claro que sim. Mas aí é o que vocês vão fazer com esse resultado que vai ser melhor. Depois de juntado essas folhas, é que vocês vão deixar as crianças ver. Essa aqui é aqui mesmo? Ou não? E elas vão dizer. Mesmo que elas não digam o que você espera, não põe na outra. Porque elas aos poucos vão se apropriando daquilo e vão vendo, opa, mas é diferente mesmo. Por que eu coloquei aqui? Não é? Sabe que uma experiência interessante é quando você pega um texto que vocês escreveram, ou olha o planejamento, e de repente, por que eu escrevi isso aqui? Porque nesse momento que você está fazendo relendo aquele texto, você vê que você já conseguiu incorporar outros conhecimentos que notam que aquilo que você escreveu ou era uma bobagem, ou está num viés totalmente errado, né? Que eu vou ter que refazer, sabe? Mas isso é uma reflexão nossa, porque se eu só digo, nossa, aqui está na cor errada, põe aqui, ela não vai perceber, porque ela já não percebeu que a cor era errada. É o tempo e a quantidade de vezes. Por isso, repetidamente. Por isso é uma atividade que pode ser trazida várias vezes para as crianças. Não só com a natureza, mas também com outros tipos de materiais que você tenha na sala, né? Outro tipo de coisa. Vocês podem, ou até mesmo com tinta. Vamos pegar tinta que seja parecida com essa, vamos passar aqui. São coisas que dá para a gente fazer. E as cores, elas são importantes, porque as cores têm várias funções para as crianças. Tem cores que são mais alegres, que provocam alegria, tem cores que são mais tristes. Eu tenho um material sobre cores, é um livro, e eu vou ver se eu tiro escaneio e mando para vocês como leitura complementar, que é muito bacana, porque vocês vão conseguir ali ver a questão das cores, qual cor se contrapõe à outra, para que a gente aprenda até a usar isso. E são combinações de cores que não têm o mesmo efeito. Se eu coloco elas no mesmo lugar, provocam efeitos diferentes. E pode despertar coisas diferentes nas crianças. Né? Ali ele traz a cor amarela, uma cor alegre. Então é uma cor boa para a gente ter numa sala. O verde é uma cor também muito viva. Né? A cor cinza é uma cor que não traz movimento, né? Então, a gente tem que ir pensando essas cores para trabalhar essas cores com as crianças também, para provocá-las a ter movimento, né? Então, isso é importante saber. É um material bem bacaninha e vocês vão gostar. E aí, por último, alguém quer colocar alguma coisa sobre as cores? Pode falar, Camila, que queria falar, pode falar, Camila. Voltando a esse exemplo, Anderson, que você deu, né, da criança que conhecia o verde, mas talvez não conseguia ainda agrupar. Então, nesses dias que teve a sensibilização no CEMEI, foi muito engraçado, porque no pátio do nosso CEMEI tem todo um circuito, né? E aí eu fui devolver uma criança minha para o pai, que chegou para buscar, e tinha a mãe de uma outra turma esperando a filha. E a minha aluna foi fazendo, minha criança foi fazendo todinho o circuito ali do CEMEI, pulando de um pé só, fazendo a amarelinha, colocando as mãos e tal. E aí a outra mãe falou assim, nossa,
a fulaninha de tal, né? Você falou o nome da filha dela, não sabe fazer isso, não sabe pular de um pé só. Mas ela já sabe escrever o nome dela, pelo menos. Então, isso me chama muita atenção, porque às vezes vale mais conhecer a cor e daí não saber agrupar, saber escrever um nome e não ter um equilíbrio, experimentar essas sensações, né? Então, isso também me chamou a atenção. Está desligado o teu microfone. Obrigado pela colaboração. Mas isso, se a gente pensar em questão do que se valorizar, do que adianta uma criança que sabe ler e não consegue correr, vamos dizer assim, em termos normais. Não estou falando de uma questão de deficiência, que é um outro critério, né? Mas há vamos dizer assim, um forçamento para que a criança aprenda questões que são mais acadêmicas, como leitura e escrita, porque parece ser o mais importante, mas as crianças têm uma defasagem enorme na questão do desenvolvimento motor, equilíbrio, noção espacial, mão, e isso também afeta, porque daí é sacrifício para a criança, porque ela não desenvolve o óculo manual, que é conseguir ver onde é que a mão está. E você veja que interessante, porque a gente enxerga cruzados assim, porque um lado do nosso cérebro comanda o outro lado do nosso corpo, né? Então, esse olho é que dá essa direção da escrita aqui, né? O olho esquerdo na direita. Então, isso é fundamental. A lateralidade cruzada é fundamental. Eu saber transpor. Veja, uma criança que não consegue, desde bebezinho, se vocês notam, quem tem a primeira etapa, o bebê, ele tá lá, né? Mãozinha para cá. Notem se essa criança consegue fazer isso, ou fazer isso. Uma criança que faz isso é uma criança saudável, ela consegue transpor o meio do corpo. Se a criança não consegue transpor o meio do corpo, é uma criança que tem um problema de desenvolvimento motor, né? Ou, por sinal, é um sintoma que também se nota muito em crianças autistas, né? Movimento muito estereotipado, né? Faz muitas vezes a mesma coisa. Também é uma questão a se verificar. Então, quando a gente dá muito valor, o que é muito acadêmico nessa fase inicial, que depois a gente tem o tempo certo para isso, mas nessa fase inicial a gente vai matando outras áreas que a gente precisa desenvolver. Porque, assim, o movimento, ele precisa de muito planejamento. Muito planejamento. Para você escrever no quadro, vocês estão aí, para vocês pegarem e desabilitarem o microfone de vocês e falar, ele requer uma certa astúcia, não requer? Porque você tem que ir aqui, ir lá em cima, clicar, esperar habilitar para depois falar. Você tem que planejar isso na tua cabeça. E você precisa de todo esse desempenho motor para fazer a ação. E isso é o que caracteriza o homem como superior às outras espécies, que a gente julga não racional. Não é que o cachorro não pensa, o cachorro pensa. Mas não é que qualquer outro animal não pense. Mas como o homem não, porque o planejamento da ação é só nós que conseguimos fazer. Né? E tanto que um cachorro, todo cachorro, dependendo da raça, ele tem uma velocidade muito parecida com a outra. Né? O gato tem o mesmo desenvolvimento do outro, e ninguém precisa estar desenvolvendo o gato nesse sentido. Por quê? Tudo que ele precisa aprender já nasce com ele já é gato quando nasce, o cachorro já é cachorro quando nasce. E ele segue. O ser humano, não. Se a gente não ajudar ele a se desenvolver, se a gente não chamar ele enquanto sujeito para que ele venha a ser uma pessoa de fato, se ele é criado junto com um cachorro, ele vai aprender a latir igual um cachorro. Né? Vai se coçar, vai fazer ações, porque o convívio é que vai moldando o ser humano, é cultural. É a nossa cultura que nos faz humanos. Né? Então, a gente pensar que o que a gente dá para nossas crianças de subsídio é o que vai tornar ela, a gente vai sacrificando coisas nela. Sacrificamos o seu motor para desenvolver essa parte. E ela vai viver com isso? Claro que sim, vai viver bem, é questionável.
Não adianta perguntar. Se eu perguntar para Stephen Hawking, que foi a pessoa mais inteligente do mundo, que teve uma doença degenerativa, que no final ficou lá, que ele só conseguia se comunicar por meio de um aparelho que pegava a voz dele, e perguntasse para ele se ele queria ser a pessoa mais inteligente do mundo ou queria voltar a ser normal, o que vocês acham que ele diria? Porque ele sacrificou aquilo, era uma doença dele. E veja, ele dedicou tudo, isso vocês podem até procurar na internet, como é sempre uma dica de Rubem Alves, procure na internet. Ele sacrificou ainda mais porque ele forçou tanto o intelecto dele, porque ele criou certas coisas exatamente para a doença que ele tinha, porque não existia nada referente, mas foi tanto o que ele dedicou ao cérebro, ao uso desse cérebro, que todo o resto do corpo dele foi atrofiando muito mais do que uma pessoa que tivesse a mesma doença e que não tivesse a mesma capacidade cognitiva e vontade de aprender e saber e fazer coisas diferentes, para tentar resolver um problema. Assim, ele dedicou toda a inteligência dele a isso, e o corpo dele foi respondendo a isso, ou seja, só a cabeça dele é que ficou preservada. Se vocês verem as últimas fotos dele, ver o corpinho dele, ele foi se diminuindo, Então a criança também, se a gente foca muito só nisso, ela vai se diminuindo também quanto o seu desenvolvimento total, porque ela só está focada naquilo. Só que o problema é que a gente aprende através do quê? Por meio do quê? Essa é uma pergunta que eu coloquei em quase todos os encontros. Vocês podem até escreverem aí. Por meio do quê que a criança aprende? Por meio, não vou falar, quero que vocês coloquem. Quem colocar vai ganhar presença, quem não colocar não vai ganhar nada hoje. Ó, tia Larissa, viu só falar em presença que todo mundo já se ativou. Vamos lá. Isso mesmo, a criança aprende por meio do corpo. Se não tiver esse corpo junto com esse processo mental, que não seja por uma questão de deficiência, nós vamos sacrificando essa criança, esse ser em desenvolvimento, porque ele não vai ter o que suporte aquele cérebro, aquela inteligência, porque precisa, nem muito um, nem muito o outro, é sempre os dois andando juntos. E se você pegar qualquer pessoa que tenha isso, que tem uma inteligência muito avançada, mas tem algum tipo de deficiência, eles trocariam tudo para não ser deficiente. Ninguém quer ser deficiente, É uma coisa muito ruim a gente acabar sofrendo. Eu tenho um colega que tem uma doença degenerativa que vai perdendo as funções e aos poucos ele só é uma coisa assim muito triste, porque aos poucos, não é nem de uma hora para outra, mas você vai se limitando aos poucos, vai perdendo os movimentos, a mobilidade das pernas, depois aquilo vai subindo para os teus braços, ao ponto de você não conseguir fazer mais nada sozinho. E por sinal, é uma pessoa muito inteligente também, e muito talentoso no que faz. Mas se eu fosse perguntar para ele se ele trocaria tudo o talento que ele tem, todas as coisas, para agir normalmente, com certeza trocaria, Então a gente tem que lidar com o que tem da melhor forma, com certeza, mas não vamos esterilizar essas crianças. Se nós estamos, o CEMEI não é o problema. Lógico que no CEMEI a gente tem subsídios para desenvolver a criança, chamar ele a participar, a ficar junto com ele, interagir. Para isso, a gente tem que tirar do nosso corpo todas essas amarras, esses fantasmas que eu falei, esses fantasmas, porque nós temos muito de nós ainda amarrados de antigamente, quando éramos criança, coisas que não deixavam a gente fazer, os nãos, eu brinquei ainda ontem que quando falam o não já é nosso, é porque quem deu esse não para nós foi nossos pais. Já pensaram nisso? Porque tudo que você faz, não faz isso, não sobe aí, não quebre, não pegue, Então esse não sempre foi nosso mesmo. Então a gente tem que ir em busca dos sims agora.
Só que para isso a gente tem que se livrar desse não, para a gente conseguir ir mais, ir além, vamos dizer assim, se desvencilhar, se desenvolver disso que nos amarrava, para que a gente consiga seguir, né? E seguir fazendo o que nós fazemos, o que nós gostamos, que eu duvido alguém que esteja aqui, que não gosta de trabalhar com criança, que não gosta de ser MEI, que não está envolvido com a educação. Todos estão. E todos os que estão vão abrir a câmera agora, inclusive. Né? Porque eu vou dar um print, então eu preciso que todo mundo esteja aí mesmo. Olha que lindo que ficou. Eu vou passar para vocês o link. E assim, deixa eu copiar aqui. No nosso encontro passado, algumas pessoas falaram que assistiram, mas não preencheram. Assim, é bem complicado, que ainda estou vendo isso, porque assim, eu não consigo saber se todas vocês estão aí, porque uma grande parte fica com a câmera fechada e algumas interagem e eu já anoto que estão. Mas uma grande parte não. Então, até hoje eu tinha feito uma brincadeirinha aqui, mas acabei esquecendo. Mas eu vou falar para vocês, porque daí vocês vão ser merecedores. Eu vou jogar o link aqui, e quando vocês forem preencherem lá, eu vou digitar para vocês 4 cores. E as 4 cores vocês vão colocar antes de escrever, como vocês já estão acostumados a fazer, colocar lá por escrito. A ideia era ter falado uma no começo, mais uma no meio, outra no fim, mas eu acabei esquecendo. Então eu vou falar, e quem está aí, que está viva mesmo, né, vai colocar lá, e eu vou validar a partir de agora sempre assim. E só tem mais um encontro, e a partir desse encontro vai ser o último, por quê? Hoje é dia 24, então vai ter mais um semana que vem, e a partir daí já vamos partir para uma ideia de retorno, tá? E talvez a gente já tenha em outubro alguma surpresa, mas cada um vai receber as informações no tempo certo, como que vai funcionar tudo isso, né? Então as diretoras vão ter amanhã ainda o encontro. Então, nisso vai ser colocado se vai acontecer, como vai acontecer. Por enquanto, há essa possibilidade, né? Precisa de muito esse envolvimento de vocês em tudo isso. Tá muito no viado. Tá. Então, precisa desse... Deixa eu só fechar aqui. Aí. Precisa desse envolvimento de vocês. E então vamos pensar que agora a gente vai ter que se dedicar um pouco lá. E futuramente vamos manter esse grupo, porque futuramente a gente pode colocar uma outra proposta para seguir nesse viés de uma reflexão, de trocas, de contribuições num outro ambiente, só que provavelmente seja fora de horário, como era a proposta desse, porque esse, como não tinha aulas presenciais, a gente manteve dentro do horário até para facilitar. Mas se a gente fizer uma outra proposta, vai ter que ser fora do horário, porque daí vocês vão estar provavelmente ocupadas, né, nos CMEs e nas escolas, né, fazendo o trabalho de vocês muito bem feito. Então, a gente vai fazer. Então, futuramente, a gente vai fazer assim. Então, eu coloquei o link lá. Coloquei. Quem não preencheu ainda, anote para mim. Vou falar 3 cores para vocês. Primeira cor, vermelho. Segunda cor, amarelo. E a terceira cor é azul. Certo? Então, são essa. Mas não era para escrever, Roseli. É só para você pegar e anotar para você. E quando você for lá, preencher o formulário que você vai colocar. Quem colocou isso, maravilha. Né? E aí eu vou validar. Então, assim, eu não acho... Teve algumas pessoas que questionaram que não fizeram. Quem fez e está preenchendo tem a presença garantida. E para mim não tem problema nenhum colocar o nome de vocês num certificado depois. Porque eu considero isso um ganho. Para quem está aqui, para quem está fazendo essa troca, essa experiência, né? Então vai valer horas? Claro que sim, mas as horas são o de menos. Porque a gente consegue em qualquer Getúlio Vargas da vida fazer um cursinho lá,
preencher 5 respostas e ter um certificado de 10 horas. Inclusive, todo o que o IDEA nos forneceu, e mais que a Secretaria já deu, basicamente já dá as horas que vocês vão precisar. A ideia aqui é trazer informações diferentes, tentar, juntos, olhar para uma perspectiva bem diferente também, e assim a gente conseguir ser o que vai replicar isso dentro, porque a ideia é essa, são 50, nós somos, em média, 450 só na educação infantil, se não tiver mais. Então, a ideia é que a gente leve essas ideias para dentro da instituição e não obrigue ninguém. Lembra que a gente fala assim, se a gente impor, não é legal. Mas, pelo próprio exemplo da coisa, vocês fomentem isso. Pelo próprio exemplo, vocês consigam que as pessoas olhem, olha que legal isso. Porque quando a gente gosta e a gente faz, a gente incomoda as pessoas, porque a gente começa a falar alto, a gente começa a falar rindo, a gente começa a mostrar que está muito bem. E quando a gente mostra que está muito bem, as pessoas, opa, aconteceu algum movimento, Como já me relataram, que umas não se inscreveram, e daí quando vê comentando, falando, nossa, mas eu não sabia que era legal, queria participar também. Então, são coisas assim que a gente tem que provocar nas pessoas, uma curiosidade sobre isso. Então, a gente vai fisgando e vai ganhando pessoas que vão nos ajudando com o passar do tempo. Pode falar, Roseli. Só para você ver como está valendo a pena. Eu já estou semeando, olha aí, a Zilda. Olha que bacana. E tem mais professoras aqui que só não se inscrevem porque estão fazendo outros cursos paralelos que não está dando. Mas agora mesmo tinha uma. O que ele falou hoje? O que ele falou hoje? Estou semeando. E a resposta eu vou fazendo assim, tudo que vem eu já vou correndo tentando responder, porque eu não quero perder nada. E vai que depois eu não consigo. É verdade. Mas quem fala, quem interage aqui, eu marco. E eu não fiz o print, vou ter que abrir a imagem de novo. Falei, não fiz. Então abram de novo as imagens, que agora eu vou fazer um print bem bonito, vou mandar no grupo, e aí vocês podem postar lá e marcar a educação infantil. E tem um Instagram nosso, que eu quero colocar nossas práticas também lá. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem também lá. E se vocês têm alguma questão, alguma atividade que fizeram, vocês pegam e me mandam, que eu pego e posto lá. Eu coloquei lá, não sei se alguns de vocês já seguem, que eu sei, mas eu estou colocando lá os relatos que vocês já colocaram numa atividade passada sobre a criança, que ficou fantástico, assim. Não mostrei ninguém, não coloquei o nome de ninguém, porque senão fica injusto, que às vezes eu não consigo colocar de todo mundo, mas fica lá, quem escreveu sabe que escreveu, então é uma forma da gente colocar os pensamentos de vocês também. Então, se vocês fazem uma coisa, ou tem um texto, ou tem uma frase, ou acho um post que é interessante, pode mandar para mim, que eu pego e reposto lá para a gente fomentar a educação infantil em Campo Largo, porque a gente precisa ser visto e numa quantidade bem grande com as nossas práticas, com tudo que a gente faz, com as coisas que a gente sabe. Então é preciso a gente vestir essa camisa, porque hoje em dia quem é visto é lembrado. Infelizmente, muita coisa a gente fica sem anotações nossas. Mas é importante, até pérolas das crianças é importante a gente colocar, não a foto da criança, mas o que ela fala, o que ela traz, as coisas que faz, um relato de como a criança fez aquela atividade que às vezes você observou, você pode descrever isso, Então é importante para a gente ir mostrando essa atividade da educação infantil. Pode falar de novo, Roseli. Não, é que estava outra professora aqui do outro lado, curiosando, que nem diz você, e eu estava falando para ela que já está terminando, tá. Esqueci de baixar a mãozinha. Ah, não, tranquilo, então. Vocês viram que eu publiquei lá na sala de vocês um projeto da minha hortinha. Tem um projeto que foi lançado ano passado, mas como também é pandemia, ele ficou um pouco de lado. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Ele é destinado a infantil 4 e 5, assim, bem, com os objetivos bem específicos. E ele está adaptado para ser feito em vasos ou terrenos mesmo, ou no chão. Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada e, se for da vontade de vocês, fomentassem, porque como a alimentação escolar hoje, ela vai partir para uma alimentação muito saudável mesmo, vocês vão sentir isso quando tiver o retorno das crianças, porque mudou totalmente o cardápio, o açúcar vai ser zero, é só coisas mais naturais,
Foi uma imposição, não é uma coisa da secretaria, é uma coisa que veio já, né? Tem o PENAI, que é da alimentação escolar, e ele é que trouxe isso para a gente. Então, as meninas aqui da alimentação estão penando para fazer um bom cardápio para as crianças, né? E precisam muito desse reforço de vocês para que consigam implementar isso, porque se a gente pega um alimento e faz uma cara que não vai comer, a criança muito menos, né? Temos que ter isso. E a horta é algo que a gente vai ter uma prática, primeiro, porque vai trazer experiências para as crianças, né? Ela vai lá, ela vai sentir cheiros, ela vai pegar, lidar com a terra, com a água, e nós estamos tentando fazer uma compra de vários materiais para dar subsídio a essa horta, né? Chapeuzinho para as crianças, capinha de chuva, se for preciso, botinhas, né? Pazinhas, todas essas coisas que são bem interessantes, né? Para a gente ter como subsídio para trabalhar com as crianças, porque a gente for sem nada, fica difícil mesmo, né? Mas a gente tendo esses materiais, veja, colocar uma botinha na criança, o quanto que elas vão gostar, né? Usar um chapéuzinho, é esse processo que a gente tem que entender qual é importante. Não é a horta em si tá produzindo, né, legumes e tudo mais, mas é a ideia da horta, o processo para a criação da horta, a responsabilidade que a gente vai ajudando a criança a formar quando tem que regar a horta, tem que cuidar, tem que plantar com carinho. Então é isso que a gente precisa fazer, tá? Me pediram aqui de novo o link, eu vou mandar, mas ninguém passe as cores, hein? Não esqueça. Tá? Então, por hoje, pessoal, é isso. Se alguém tiver que falar mais alguma coisa, fale agora, ou fale depois no grupo, tá? E se tiver alguma sugestão, alguma questão para falar também no particular, pode mandar, e a gente vai retomando os assuntos e tentando juntos elaborar uma coisa bacana, né, para todos nós e para as crianças, que é o nosso foco principal aqui, tá bom? Então, um abraço a todos, foi um prazer estar na companhia de vocês hoje, e até mais.